Oi, tudo bem? Hoje a gente ficou de conversar a respeito do mistério que se refere a sentir culpa, impedindo a nossa conquista do sucesso. Então, vamos falar um pouquinho a respeito de como esse sentimento de culpa nos invade e de como ele toma conta de nós nesse sentido, para que ele funcione dessa maneira tão negativa. Existe um conceito que eu formulei de fantasia de controle. O que é essa fantasia de controle? A fantasia de controle acontece quando nós acreditamos ser responsáveis e poderosos o suficiente para controlar situações, condições que na verdade nós não podemos controlar. A gente pode falar isso, inclusive, em relação à ideia absurda de que nós temos algum poder de controlar a vida e a morte. Então, vocês percebem que a gente tem um inconsciente que trabalha muito contra nós. Por quê? Porque ele é caótico, ele é irracional. Então, enquanto a nossa consciência diz sim, para a mesma coisa, o inconsciente vai dizer não. Como combater, o que fazer com isso? É só conhecendo esse mecanismo. Não existe outra maneira. Conhecer o mecanismo e conhecer os detalhes dessa fantasia, desse conflito. Dessa forma, o que acontece com uma pessoa, por exemplo, que tem desejos de que de possuir aquilo que o outro tem, a inveja, ou possuir aquilo que o outro tem, mas sem destruir esse outro, né? Que a gente chama de inveja boa na psicanálise, que todo mundo não escapa, ninguém escapa de sentir. Isso pode gerar um sentimento, a ideia que vem, na verdade, de fantasias lá do passado, lá de bebezinho, de criancinha e até mesmo de histórias dos antepassados que fazem com que a pessoa acredite que haja o poder dela de destruir o outro. Então, o sentimento de culpa a invade muito. Melanie Klein, que é uma psicanalista, era uma psicanalista fantástica que nos deixou uma teoria incrível. Ela diz que o bebezinho, quando ele sente que está demorando para chegar o alimento para ele se sente ameaçado de morte e ele tem um ódio desse seio gigante que é a mãe. E esse ódio na fantasia do bebezinho vai matar essa mãe. E quando essa mãe sai do campo visual, ou seja, fica
longe do olhar do bebê, o que acontece? O bebê fala assim internamente, é como se ele dissesse, é claro que isso é de uma maneira muito simplista que eu tô te explicando, mas são registros inconscientes. O bebê diz assim: agora eu matei a minha mãe. E aí vem o sentimento de culpa. Eu perdi a fonte da minha alimentação, que o bebezinho vê a mamãe como a fonte do alimento dele. E aí ele se sente extremamente culpado, porque aí matou, todo mundo morre, né? É uma história em que todo mundo morre e por causa do ódio do bebê. E outra situação que eu faço um link muito facilmente é a questão do complexo de Édipo. Você já deve ter ouvido falar, né? Quando o homem se casa com uma mulher mais velha, por exemplo, isso daí é complexo de Édipo. E o que é isso? Freud descobriu que existe uma sexualidade infantil. Eu achava tudo isso uma grande loucura, apesar de gostar de psicanálise desde o primeiro ano de faculdade. Depois eu acabei me transformando numa comportamentalista, mas logo no início da minha carreira. Depois, depois do primeiro ano de formada, eu já fui voltando para a psicanálise, porque eu sentia que eu me identificava muito mais com a psicanálise, apesar do meu ceticismo, apesar de duvidar muito de algumas coisas apresentadas por Freud e outros psicanalistas. Mas, enfim, eu fui me convertendo, eu costumo brincar assim, à psicanálise, porque era, a olhos vistos, a criança no meu consultório apresentando isso para mim, o complexo de Édipo estava ali registrado, impresso naquela criança, né? O complexo de castração, enfim, todos esses temas aí da psicanálise. E então eu fui percebendo o quanto tudo isso trazia de acréscimo de verdade. E aí estavam as raízes dos problemas psíquicos. E agora eu posso te dizer que, em relação ao complexo de Édipo, o que acontece? Aí a gente volta na história da sexualidade infantil. A criança se apaixona pelo pai ou pela mãe e cria uma certa hostilidade, uma rivalidade com o outro pai ou mãe. E aí, nessa concorrência, ele tem que ganhar, mas ele tem que perder também, porque o sentimento de culpa pode aparecer aí no meio do caminho. E existem pessoas que têm esse lado da concorrência, tô falando de adultos, muito intenso. E isso, ao mesmo tempo, traz um sentimento de culpa terrível. Por quê? Aí
vão acender as fantasias infantis de meu ódio pode matar o outro, eu tenho responsabilidade por coisas que, na verdade, a pessoa não tem, mas se cobra de ter. E não só responsabilidade, mas alcance total para fazer isso ou aquilo. Percebe como o sentimento de culpa que provém de fantasias infantis, de problemas infantis, de conflitos do desde sempre, do nosso desde sempre, podem interferir diretamente na ausência de sucesso na nossa vida? Hoje eu tinha isso para te trazer. Eu espero que você tenha gostado e faça análise. Você vai ver que é a melhor decisão da sua vida, porque, de novo, eu vou te dizer, é só trazendo as questões que estão escondidas no seu inconsciente, reprimidas no seu inconsciente, que você vai conseguir quebrar as perninhas dessas fantasias que impedem que você alcance o sucesso. Se você se sentir culpado, você vai sentir que precisa ser punido também. E o círculo vicioso de autopunição, de autossabotagem vai ser inevitável. Esse círculo vicioso é que precisa ser rompido. Então, sentimento de culpa por causa de ideias fantasiosas desemboca em quê? No sentimento ou na ideia de que tem que ser punido e em seguida acontece a autossabotagem constantemente, né? Deixa aqui o seu like, comente e nos vemos amanhã. Obrigada por ter assistido, viu?